Olá, pessoal do sexto ano. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre divisão com números naturais. Bom, e para começar a nossa aula sobre divisão, a gente vai começar analisando algumas situações que estão lá na página 56 do livro de vocês. Então, pega o livro e abre na página 56 para vocês acompanharem. Bom, a primeira situação fala o seguinte: de acordo com as regras oficiais de basquete adotadas no Brasil, um jogo tem duração total de 40 minutos, com 4 tempos de mesma duração. Qual é a duração de cada um dos tempos? Então perceba que essa é uma situação bem simples, certo? Basta eu pegar o tempo total e separar em 4 tempos. Então, o conceito de divisão, ele é isso. Você vai dividir o total em partes de mesmo tamanho. No caso aqui, de mesmo tempo, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui para responder essa pergunta é fazer uma divisão de 40 em 4 partes iguais. Como a gente sabe, partindo 40 em 4 partes, a gente vai ter como resultado 10. Ou seja, um jogo de basquete tem 10 minutos em cada tempo, certo? Só que, como é que foi feita essa divisão, certo? Ela foi feita do nada, surgiu assim por acaso? Não é bem desse jeito, certo? Então, vamos ver mais algumas situações para a gente poder discutir aqui. Na situação 2, a gente tem o seguinte: na aula de educação física, o professor Carlos pretende formar equipes de basquete com os alunos presentes. Sabendo que as equipes de basquete são compostas por 5 jogadores, quantas equipes Carlos poderá formar com 42 alunos presentes? Sobrarão alunos? Se sim, quantos? Bom, antes de ver a resolução, certo? Vamos imaginar o seguinte: a gente tem 42 alunos, certo? A lógica é o seguinte: eu vou pegar 5 e vou formar um grupo, certo? Então, aqui eu tenho um grupo com 5 alunos, certo? Se eu tirei 5 daqui, ó, sobra 37, certo? Agora eu tenho 37 alunos, tá bom? Se eu tirar outros 5 alunos, certo? Então, vou tirar aqui, ó, vai sobrar 32, certo? Eu vou conseguir formar mais um grupo de 5 alunos. Se eu tirar mais 5, eu vou formar outro, certo? Então, perceba que a divisão ela pode ser resolvida por uma subtração, certo? Eu vou subtraindo e formando grupos, tá bom? Só que esse conceito, é um conceito inicial, ele serve muito bem para problemas com números pequenos, tá bom? Eu não vou falar os outros dois casos, mas eu deixo como atividade para vocês lerem os outros dois casos e compreenderem como é que eles se resolvem. Mas, em geral, o que que acontece? Você vai ter um grupo onde você vai dividir em partes iguais, certo? E nessa divisão, você vai acabar tirando do total e formando os grupos, tá bom? Então, a lógica por trás da divisão é essa. Perceba que é o contrário da multiplicação. A multiplicação, você vai somar tantas vezes. Por exemplo, na multiplicação, a gente tem que 3 vezes 5, certo? É 3, 5 vezes, certo? Ou 5, 3 vezes, vai dar o mesmo resultado. Então, a gente tem aqui, ó, eu somei o 3, 5 vezes, isso vai me dar como resultado 15, tá bom? A divisão, ela faz o contrário, ou seja, 42 dividido, certo? Em grupos de 5, o que que acontece? Eu vou retirar 5 de 42 o máximo de vezes que eu conseguir, certo? Então, o que que acontece? Ó, você tem o seguinte, perceba o seguinte, ó, quando eu tiro aqui, eu estou tirando 5,
Aqui eu estou tirando 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. E se eu tirar o próximo, eu vou estar tirando 45, que é mais do que eu tenho, certo? Então, ó, o máximo de vezes que eu consigo tirar são 8 vezes, certo? Ou seja, 42 dividido para 5 vai me dar 8 grupos. Só que perceba o seguinte, se eu tirar 8 vezes, eu vou estar tirando, ó, vou fazer aqui novamente, 42 menos, eu vou estar tirando 40. Vai sobrar 2, né? Esse 2 é o que a gente chama de resto, certo? Ou seja, esse valor que sobrou não é o suficiente para eu formar um novo grupo, tá bom? O que eu estou tentando explicar aqui é apenas a lógica por trás da divisão. Na hora de resolver, nós não vamos resolver desse jeito. Nós vamos usar o uso do algoritmo da divisão, certo? Ou seja, é uma sequência de passos para que a gente possa resolver qualquer divisão sem precisar ficar fazendo isso aqui, tá bom? Escrevendo vários números, gastando um monte de folha para poder resolver uma continha simples, certo? Então, antes de falar sobre o algoritmo, vamos entender o que é cada parte da divisão, certo? A gente tem o dividendo. Dividendo é o valor total que será dividido. No exemplo anterior, seria o 42. O divisor mostra em quantas vezes será dividindo. Novamente, usando o exemplo anterior, seria o 5. Quociente é o resultado, certo? Então, eu consegui formar 8 grupos. Então, 8 é o meu quociente. E o resto, como o próprio nome diz, é o que sobra da divisão. Note que em uma divisão exata, o resto ele vai ser zero. Ou seja, quando não sobrar ninguém, quer dizer que eu tive uma divisão exata, certo? Então, só para a gente memorizar. Ó. Então, nesse caso aqui, 42 é o dividendo, o 5 é o divisor, o 8 é o quociente e o 2 é o resto, certo? Nosso objetivo é sempre encontrar o quociente, tá bom? E isso daqui já é uma base do que a gente vai ver agora do algoritmo da divisão, certo? Como a gente resolve uma divisão, qualquer divisão de qualquer número que seja, tá bom? Bom, o algoritmo da divisão, ele é utilizar uma sequência de passos para resolver qualquer problema de divisão. Pensa o seguinte, você quer fazer um pudim, certo? Só que o pudim, ele tem ingredientes corretos, que vai ficar na temperatura correta, que vai ser um tempo correto, certo? Então, toda essa receita de pudim, ela é um algoritmo. Por quê? Porque ela lhe dá o passo a passo para fazer um pudim gostoso, um pudim de qualidade. Então, na divisão, a gente tem essa mesma receita, entre aspas, certo? A gente tem uma sequência de passos que vai nos permitir chegar a um resultado correto, tá bom? De qualquer que seja a divisão. Então, por exemplo, eu vou colocar um número pequeno a princípio, depois a gente vai partir para um número maior. Bom, vamos começar aqui com 53 dividido para 4, certo? Para que eu não precise ficar tirando de 4 em 4 para saber quantos eu vou conseguir tirar, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou sempre começar pelo número que está mais à esquerda possível, certo? Então, nesse caso aqui, o número que está mais à esquerda é o 5, certo? Como aqui ele está nas dezenas, certo?
O nosso primeiro resultado também vai estar nas dezenas. Como assim? Vamos lá. Então, agora a gente tem esse formato aqui, ó, essa caixinha que vai estar com o divisor, certo? E aí a gente vai começar. 5, apenas o 5. Quantas vezes eu consigo tirar o 4 de dentro de 5? Eu consigo tirar uma vez, certo? E aí, quando eu tiro uma vez, eu estou tirando 4, sobra 1, certo? Só que lembre que essa daqui é a casa das dezenas, certo? De novo, nós estamos nas dezenas. Então, esse 1, ele equivale a um 10. E esse daqui também, certo? Por que que eu estou dizendo isso? Perceba que eu tenho esse 3 aqui na casa das unidades, certo? 10, certo? Mais 3 vai formar 13. Então, o que eu faço é descer a próxima casa, tá bom? Isso vai fazer muito mais sentido quando a gente pegar um número muito maior, tá? Mas continuando. 13, certo? Que é o meu novo valor. Quantas vezes eu consigo tirar o número 4 de 13? Então, se eu tiro uma vez, eu tiro 4, duas, eu tiro 8, 3, eu tiro 12. Se eu tirar uma quarta vez, eu vou estar tirando 16, que eu não tenho. Então, o máximo de vezes que eu consigo tirar é 3, e eu vou estar tirando 12, certo? Vai sobrar 1. Perceba que eu não tenho uma próxima casa. Então, encerra aqui. 53 dividido para 4 é 13. E sobra 1, certo? Meu resto é 1, tá bom? No caso de números grandes, como esse que eu vou escrever aqui, a gente vai seguir a mesma ordem, a mesma sequência lógica que a gente fez com os números pequenos, certo? Então, aqui eu tenho 37.429 dividido para 7. Então, vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa e vocês vão me acompanhar, certo? Aliás, se vocês prestaram atenção, eu quero que vocês pausem o vídeo, tentem resolver no caderno e aí comenta aí no blog se o seu resultado foi diferente ou se foi igual, certo? E caso tenha sido diferente, comenta aí o que foi que vocês erraram. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou escrever o dividendo e o divisor dessa forma, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou seguir aquela ordem que a gente sempre começa pelo número mais à esquerda. Então, 3, eu consigo tirar 7? Perceba que 3 é menor, né? Então, eu não consigo tirar 7 de dentro de 3. O que que eu faço? Eu vou para a próxima casa. Quando eu pego a próxima casa, agora eu tenho 37, certo? 37, eu consigo tirar 7, não consigo? A minha pergunta é, quantas vezes eu consigo tirar 7? Então, vamos lá. Se eu tiro uma, eu tiro 7. Se eu tiro duas vezes, eu tiro 14. Se eu tiro 3, eu tiro 21. Se eu tiro 4, eu tiro 28. Se eu tiro 5, eu tiro 37. Se eu tentar tirar uma sexta vez, eu já vou para 42, que passa, né? Então, o máximo que eu consigo tirar é 5 vezes, certo? Tirando 5 vezes, eu vou estar tirando 35. 37 menos 35 sobra 2. E aí, novamente, desce o próximo número, que nesse caso é 4. Tá bom? De novo, aqui 24, eu vou conseguir tirar uma, duas, 3 vezes, né? Quando eu tiro 3 vezes, eu vou tirar 21, certo? Tirando 21, vai sobrar 3, desce o próximo número, certo? Que nesse caso aqui é o 2. Novamente, eu vou tirar 7. Uma, que vai dar 7. Duas vai dar 14. 3 vai dar 21. 4 vai dar 28. Se eu tirar 5, vai passar, né? Então, aqui o resultado é 4, certo? Só um minutinho para eu ajeitar para dar mais espaço aqui para a gente.
Tirando 4 vezes, eu vou estar tirando 28, certo? Que vai sobrar 4. Descendo a próxima, certo? Eu vou ter 49. 49, eu consigo tirar quantas vezes? Vamos lá. Eu tiro 1, eu tiro 7, 2, 14, 3, 21, 4, 28, 5, 35, 6, 42. Se eu tirar 7 vezes, eu vou estar tirando exatamente 49. Então, aqui vai ser 7. Nesse caso, eu só puxar mais um pouquinho aqui para cima. Pronto. Eu vou tirar exatos 49. Meu resto vai ser 0, certo? Então, 37.429 dividido para 7 vai ser 5.347 e vai ser uma divisão exata, porque o resto é 0, certo? Então, perceba que tanto faz se o número é pequeno, se o número é grande, certo? Sempre esse algoritmo vai nos permitir fazer a divisão, certo? Só um último detalhe, tá bom? Vocês perceberam que eu usei muito a multiplicação para saber quantas vezes eu ia tirar, correto? Então, uma dica, tá? Dicasinha rápida. Sempre que você for começar uma divisão, pegue aqui o seu divisor e veja a tabuada do divisor. Por quê? Se eu já tivesse aqui, ó, 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 2, que dá 14, vezes 3 dá 21. Pronto. Se eu tivesse aqui até o 10, por exemplo, eu não ia precisar ficar pensando o tempo inteiro quanto eu ia precisar tirar, ficar somando, enfim. Por quê? 37. Eu consigo tirar quantas vezes? Ó, fazer o 6 aqui só para exemplificar. Se eu tirar 6, eu passo. Então, o máximo que eu consigo tirar é 5. Então, já coloco 5 aqui como resultado. Certo? 24, quanto eu consigo tirar? No máximo 3 vezes, porque eu vou estar tirando 21. Certo? Então, ter a tabuada da multiplicação para resolver uma divisão lhe faz ganhar muito tempo, certo? E lhe faz fazer a divisão de forma correta, tá bom? Então, agora, respondendo o que eu perguntei alguns minutos atrás. Sua divisão foi igual à minha? Se foi diferente, comenta aí embaixo por que foi diferente, o que foi que você errou. Se foi igual, parabéns, a gente conseguiu chegar no mesmo resultado. Tá bom, pessoal? Então, essa é a aula dessa semana, tá? A gente vai ter também a resolução da atividade que ficou da semana passada e uma nova atividadezinha só para reforçar essa nova forma de resolver que a gente aprendeu, tá bom? Então, pessoal, até semana que vem. Um abraço e tchau!